Então, no plantão de hoje, eu vou começar falando aí do cronograma aí para o final do bimestre. Embora o pessoal do Log ache que as férias estão muito distantes, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Eu tenho um olhar mais otimista e eu acho que tá chegando. Por outro lado, né, chegando no fim do bimestre, pelo menos para mim, que sou professora, também não é uma coisa assim super tranquila, né? Porque eu tenho que fechar todas as notas daqui a pouco. Então, olhando aqui, ó. Vai e volta. Eu fiz essa alteração no cronograma. Então, lá no Moodle para você está aparecendo assim. Boa tarde para quem está chegando. Então, eu fiz esse risqueio que eu mudei e coloquei as coisas novas. E aí, vou falar para vocês como é que vai ficar aí até o finzinho agora, né? Nossas próximas aulas. Então, no dia 28, que foi a semana passada, em vez de discutir a poesia negra, nós discutimos, né? Nós fizemos uma nova discussão da Máquina do Mundo de Drummond. Essas atividades, né, sobre a interpretação dos poemas, eu ainda não corrigi, pessoal, mas eu vou corrigir e dar um feedback para vocês, tá? Porque teve gente que me falou, eu não consegui fazer direito, mesmo assistindo a videoaula, assistindo o seu plantão, ainda fiquei com dúvida. Então, eu vou dar um feedback. Quem, mesmo assim, né, depois da minha correção e tudo, ainda não conseguiu entender plenamente como é que aborda o poema, tal, não precisa se preocupar, né? Porque, na verdade, a gente está começando, né? Vocês, em princípio, embora bastante gente vem me falando, né, que já tem alguma experiência com leitura de texto literário, e, em princípio, né, o que eu considero é que vocês, dentro da sua escolaridade, estão trabalhando com o texto literário a partir desse ano. Então, não dá para todo mundo, em um bimestre ou em 2 bimestres, já sair olhando para toda a poesia e falar assim, nossa, eu tô feroz agora, para não falar outra coisa. Agora eu já sei interpretar todos os poemas. Não é assim, né? Então nós estamos entrando em contato com o texto literário a partir da poesia, né? Com o texto da poesia, os elementos que ela tem. Então ninguém precisa se angustiar se ainda não ficou tudo tão claro, né? Temos 3 anos para isso. Bom, então é isso. Dia 28 ficou dedicado aí à Máquina do Mundo, do Drummond. Aquela aula do meio do caminho, né? Até tem um poema do Drummond que é no meio do caminho tinha uma pedra, né? Que é a do dia 3, mas eu estrategicamente coloquei na aula do dia 3, que seria equivalente a sábado, um assunto que é bem interessante e bastante gente já está falando que gostou, que é a poesia da periferia. Né? É bacana, né, a gente ver a poesia da periferia, principalmente porque ela passa pelo slam, que a gente vai falar daqui a pouco, e é bem estimulante, né? É diferente de uma poesia mais técnica, é uma poesia mais espontânea e, portanto, ela tem bastante receptividade, né, pra gente. Até porque fala de assuntos bem contemporâneos, bem nossos, né? Então, no dia 3, ficou para a poesia da periferia, que agora, ó, dia 5, hoje, nós vamos retomar a discussão da literatura negra e da literatura da periferia. A literatura negra, na verdade, ficou aqui no dia 28, mas não no plantão. Ficou aí no Moodle, né? Para vocês fazerem atividade. Por isso que a gente vai retomar hoje e falar das duas. No dia 12, aí nós vamos falar, né? Eu vou deixar aí para vocês
atividades, tanto para hoje, do dia 5, como para o dia 12. E no dia 12 nós vamos falar da questão da poesia relacionada a gênero. E aí, gênero, pessoal, normalmente passa pela poesia feminina, pela poesia feminista, pela poesia de representatividade LGBTQIA+, e passa também pelas questões também dos movimentos sociais, como a gente também vai falar aqui na literatura negra e na literatura da periferia. E no dia 19, que é a nossa última aula do segundo bimestre, aí nós vamos fazer uma retomada, tá aqui revisão e recuperação para quem precisar, né? E a revisão é mais a gente retomar o que a gente viu, e eu também vou aproveitar para perguntar para vocês, né, o que vocês acharam aí do nosso segundo bimestre. Né? Vocês fazem a avaliação da minha aula também, tá? Prof. Pode falar, Tawane. Licença. Ô, professor, é uma coisa que não tem meio que nada a ver, mas o texto, o poema, no caso, que vai ser a nossa avaliação do segundo bimestre, pode ter partes no poema em inglês? Pode. Partes, sim. Né? Como a gente está tendo literatura em língua portuguesa, né, quem tem, né, habilidade com outras línguas pode usar outras línguas, só que eu prefiro que o poema não seja completamente em outra língua, né? Mas se não, tiver é algumas só uma partes... parte mesmo. Perfeito, tá ótimo. Pode ser, Tawane, tô curiosa Tá já. bom. Obrigada. Pessoal, antes da gente entrar nas explicações da segunda-feira, aproveitando aí a pergunta da Tawane, aí eu queria saber se tem mais alguém com dúvidas nas atividades e na avaliação. Né, se gostaria de perguntar agora, se está com dificuldade. Também gostaria de saber de vocês se o Moodle está funcionando, como é que está. Ô, professora, não é uma dúvida nas atividades. É mais para saber que dia vai voltar às suas aulas. Depois das férias? Qual seria o dia, mais ou menos? Vai continuar na segunda-feira. Aí precisa ver qual que é a primeira segunda-feira do terceiro bimestre, que daí eu não vou saber te falar de cabeça, Henrique. Tem que olhar lá no calendário. Tipo assim, eu sei que é segunda-feira, mas qual o dia, sabe? A datinha certinho. Caramba, peraí que eu vou... Já te falo, deixa eu olhar aqui o calendário, porque eu não lembro decor que dia, nem que dia que volta as aulas. Peraí, deixa eu ver que eu acho que eu tenho um calendário mais fácil aqui. A gente vai ter férias na última semana de julho e na primeira semana de agosto. As nossas férias, eu tô vendo aqui, vão até o dia 9 de agosto, que é uma segunda-feira. Portanto, nós saímos em desvantagem em relação ao calendário, tá? Porque a nossa aula, na verdade, a nossa aula de literatura, né? Assim, o plantão de literatura, o primeiro plantão depois das férias vai ser no dia 16 de agosto. 2 dias depois do meu aniversário e no dia do aniversário do Tiago, mas isso é menos importante. O mais importante é o sábado, dia 14, que é o meu aniversário, né? A professora fez descaso ao vivo. Como é que é, né? Descaso, não, seu aniversário é mais importante, né, professora? Nossa, tá fazendo barulho atrás de você, eu não consigo te ouvir. Ô, Juan, tem que pensar na volta às aulas. O que eu faço sem vocês? Pessoal, eu tô colocando aqui no chat de novo o link para lista de presença. E mais alguém tem dúvidas sobre calendário? Tá valendo? Fechamento do bimestre, entrega das atividades.
Pessoal, ó, eu sei que o Moodle tá instável, teve gente que hoje de manhã não conseguiu entrar. Já te respondo, Juan. Sei que tem gente que não conseguiu entrar, mas por enquanto eu tô mantendo a data do dia 7 como data final para entrega do trabalho. Eu prefiro que seja esse dia porque eu quero ter tempo de corrigir e dar um retorno para vocês, principalmente pensando no caso de alguém precisar de uma reavaliação, de uma recuperação, tá bom? Agora, se der problema, né, desses problemas fatais do Moodle, aí a gente pensa numa outra solução. Por enquanto, instável, mas funcionando, então estou mantendo a data, tá bom? Juan, a dupla é com alguém da sua sala. Porque senão, como é que eu faço para achar? Porque o Moodle é dividido por turma também, né? Aí depois eu tenho que achar lá da outra turma. Se todo mundo resolve fazer isso, eu vou demorar umas 5 semanas para corrigir de todo mundo. Então, eu peço, por favor, para vocês fazerem da mesma turma. Eu sei que tem professor que não se importa, tem professor que consegue gerenciar bem isso, mas eu não consigo gerenciar bem isso, eu fico perdidona, tá? Então, peço para vocês fazerem duplas, quem optar por fazer em duplas, para escolher alguém da mesma turma, tá bom? Ana Clara, que trabalho é esse daqui, ó, vou mostrar aí para vocês. É o trabalho do segundo bimestre, avaliação do segundo bimestre. 2 opções. Análise e interpretação de poemas, escolher 2 poemas e fazer a análise e interpretação, ou, segunda opção, você escrever um poema e depois fazer uma breve análise, né? Explicar para mim as suas escolhas no poema. Lembrou ou não estava? Ah, tá, então tá bom. Ana Luísa, não é obrigatório fazer em dupla, né? A dupla é opcional, pode ser individual ou em dupla. A opção 1, a opção 2, que é escrever o poema, acho que eu deixei só individual, deixa eu ver. Isso, ó, opção 2 é individual apenas. Mas a opção 1 tem 2 possibilidades. Pode ser individual ou em dupla. Deixa eu ver aqui o que o Juan perguntou. Está perguntando se for em dupla, se pode colocar a análise das 2 pessoas. Olha, Juan, até pode, mas eu não entendo muito bem assim um trabalho em dupla, né? O trabalho em dupla é como se fosse um texto escrito por 2 pessoas. Ele tem que ser um texto único com uma autoria dupla. Então, é claro que se vocês trabalham em dupla, o ideal é que vocês cheguem a um consenso, né? Pensem assim, como que vocês vão pensar, quer dizer, vocês fazem a análise juntos e escrevem um texto só. Porque se for para fazer em dupla e colocar 2 textos, o de um e o de outro, aí é mais fácil cada um fazer individualmente, né? É claro que eu sei que, por exemplo, numa divisão de trabalho em dupla, pode ser que um analise um poema, o outro analise outro poema. Mas é claro que daí um tem que mostrar para o outro o que fez e vocês discutirem e chegarem a um consenso de um texto final que represente a opinião da dupla. Né? Porque se for para ser 2 opiniões, né, 2 interpretações do mesmo texto, é melhor cada um entregar o seu, né? Sabrina, a opção 2, que é escrever o poema, é uma opção que só permite a entrega individualmente. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Então, 2 opções para avaliação do segundo bimestre. A opção 1 é escolher 2 poemas
e fazer a interpretação dos 2 poemas. Essa opção pode ser entregue individualmente ou em dupla. Vou aproveitar, pessoal, para já tirar uma dúvida que algumas pessoas tiveram. Uma pessoa só entrega o texto, sem esquecer, né? Então, só uma pessoa envia, uma pessoa posta lá no Moodle. Sem esquecer de colocar o nome dos 2, né? Porque não pode vir sem nome, tem que ir lá no texto, tá o nome das 2 pessoas da dupla, tá? Essa é a opção 1. Opção 2, que é escrever um poema e depois explicar brevemente as suas escolhas, o que pensou na hora de escrever o poema. A opção 2 só tem uma possibilidade de realização, que é individualmente, tá bom? Então, quem prefere fazer em dupla, aí vai fazer a primeira opção, que é a interpretação dos poemas, tá bom? 2 mentes pensam melhor que uma, eu sei, mas é que daí eu tenho uma intenção por trás disso, porque também eu estou avaliando, quando eu falo avaliar, não é só a questão da nota do segundo bimestre, mas eu estou fazendo assim um levantamento, uma avaliação de quem gosta de escrever e tem facilidade de escrever textos literários, né? Aí, às vezes, em dupla, se entregar em dupla, eu não consigo ter bem a ideia de quem fez o quê. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação às avaliações? Eu tô sendo malvada no final do bimestre? Eu não disse isso. Eu tô sendo malvada antes, porque eu não falei isso só agora no final do bimestre, eu já falei faz um tempo. Bom, então, pessoal, vamos falar um pouco da literatura negra e da literatura da periferia. Eu fiz aqui um roteirinho e agora eu me perdi no meu roteirinho. Pronto, me achei. Pessoal, para a gente falar, antes da gente falar da literatura negra e da literatura da periferia ou literatura periférica, eu não gosto muito desse segundo nome, a gente tem que entender um pouco o que vem antes, que é o papel do autor, do escritor, do autor de livros que sejam literários na sociedade. A partir da Idade Moderna, que começa lá no Renascimento, mas ela tem uma importância, mas ela se delineia de uma forma mais específica ali entre os séculos 18 e 19, 18 na Europa, 19 nas Américas e em especial no Brasil, a gente tem na sociedade um papel bem destacado, bem específico do autor de livros. O autor de livros, por representar uma sociedade burguesa, porque a gente está falando a partir da Idade Moderna, que essa classe social, a burguesia, né, que tem o domínio do capital, porque nós vivemos num mundo capitalista, né? Então, essa classe social, ela tem uma representatividade. Não se enganem, o texto literário, aliás, toda forma de arte, em especial as artes de representação, entre elas a literatura, elas representam uma classe social, representam uma ideologia, né? Representar, se é uma arte de representação, representa o quê? Então, em toda a Idade Moderna, o escritor, o autor de livros literários, assim como o intelectual de forma geral, então os filósofos, os cientistas, eles também promovem, né, uma representação dos valores, da ideologia, da forma de pensar de uma determinada classe social que até hoje, né? Mas essa ideia da representatividade, ela fica muito forte até a metade do século XX.
Então, o autor, na verdade, ele não pode ser qualquer pessoa. O autor ele tem que ser representante de uma elite e ele tem como uma função, entre aspas, assim, uma função social. Não é que isso seja determinado, mas é uma cultura, né? Ele tem a função de fazer as pessoas aprenderem alguma coisa. Né? Então, ele tem uma função educadora na sociedade também. E educar para quê? Educar para os valores, né, sociais, ideológicos e tudo mais de uma determinada classe social. Isso, gente, é para o bem e para o mal, tá? Eu não estou colocando juízo de valor nisso, eu estou falando de uma prática. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no século XIX, no Brasil, que a gente fala de autores, inclusive o próprio Machado de Assis, embora ele tenha uma história de vida que faça com que isso fique relativo, mas se a gente for falar dos outros autores do século XIX no Brasil, como Gonçalves Dias, José de Alencar, vocês vão estudar isso ano que vem, eles têm uma proposta muito específica de tornar o Brasil semelhante à Europa. E alguns semelhante aos Estados Unidos, que naquela época não era uma potência econômica, mas era uma representação de como seria o novo mundo, né? Então, com valores liberais, né, e várias outras questões que, na verdade, representam um mundo que é branco, de uma elite branca, eurocêntrico, né? Então, a gente vem... E no Brasil, isso sempre foi valorizado. Então, o autor não podia ser qualquer pessoa. O autor tinha que ser alguém oriundo, ou seja, que vinha de uma elite intelectual, pelo menos, se não econômica, mas normalmente as duas coisas estão juntas, e ele vai orientar, vai escrever para orientar, né, não só para representar esses valores, essa ideologia, da onde ele vem, colocar em crítica também é representar, mas a gente tem uma sociedade que é muito diversa culturalmente, mas essa diversidade cultural é calada. Ou quando ela é representada não como sujeitos. Então, não existe uma autorrepresentação. Existe uma elite cultural que representa, que fala pela diversidade cultural que a gente tem no país, né? Então, o índio existe até hoje, né? Mas ele não fala por ele mesmo na literatura brasileira. Alguém fala por ele. O negro existe, tem lá a sua influência cultural no Brasil, mas ele não fala por ele mesmo, né? Existe alguém que fala por ele, alguém que fala pela sua cultura. Isso, pessoal, vem vindo, isso não é só no Brasil, a gente está falando mais do Brasil, o nosso olhar sempre é focado na literatura brasileira, mas isso acontece mundialmente. O que acontece na virada, né, na metade do século XX? A gente já falou sobre isso. Acontece a Segunda Guerra Mundial. E a partir, né, dos efeitos da Segunda, que são devastadores, a partir dos efeitos devastadores da Segunda Guerra Mundial no mundo, começa a se configurar outras perspectivas, né, na sociedade. Em especial, o autor, essa figura do autor, é colocada em xeque. Então, o autor, inclusive assim, nos estudos literários, a gente vê que começa a se radicalizar falando assim, ninguém precisa estudar o autor é a coisa menos importante. Essa radicalização é para mudar a função do autor perante a sociedade. E aí o que acaba acontecendo? Fora do âmbito da literatura, se a gente pensar num sistema cultural mais amplo, o que acaba acontecendo é que os movimentos sociais eles começam a aparecer.
lembrando que os movimentos sociais surgem principalmente nos Estados Unidos. É importante a gente falar isso porque existe um discurso na nossa sociedade de que movimento social é coisa, né, de marxista. Mas não é. Né? A origem do movimento social, ela é liberal. Em que sentido? O liberalismo no mundo, essa ideologia liberal, prometeu, né, que houvesse oportunidades para todos os setores da sociedade. E na prática isso não aconteceu. Porque há oportunidades diferenciadas para quem já vinha de uma elite branca, por exemplo, mas não tem as mesmas oportunidades. Eu estou pensando lá em Estados Unidos, vamos pensar lá em Estados Unidos. Não tem as mesmas oportunidades, por exemplo, para quem é de origem africana dentro do mesmo país. Né? Então, começam a surgir os movimentos sociais, né, às vezes mais radicais. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, tem lá movimentos movimentos negros, por exemplo, que preconizam pegar em armas e fazer uma revolução armada, como os Panteras Negras, e existe, né, vertentes do movimento negro, para a gente falar deles. Tem outros movimentos sociais, né? Tem o movimento feminista, né, na mesma época, tem o movimento que começa como um movimento gay, né, na mesma época, mas vamos falar do movimento negro, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, existe uma vertente do movimento negro, representada principalmente por Martin Luther King, que é da pacificação, né? Então, existem várias vertentes do mesmo movimento. O que muda, na verdade? O que muda, para a gente falar da literatura e das artes em geral, é que agora o negro não passa mais a ser simplesmente objeto, ou seja, ele é silenciado e ele é representado pelo olhar de outro que o vê. Mas o negro passa a ser sujeito do texto literário, ou seja, ele passa a escrever e autorrepresentar a sua cultura, as suas questões sociais, a sua forma de ver o mundo, ou seja, a representação passa a ser pela autoria e não como simplesmente um objeto. Isso muda tudo, né? Isso muda toda a perspectiva, porque até então, né? Por isso que a gente fala que sim, né? A gente tem representações na sociedade que vão reproduzindo, vão repetindo estereótipos que nada mais são do que preconceitos, né, em relação a determinadas culturas. Ou seja, a partir da segunda metade do século XX, né, e no Brasil sempre demora um pouco mais, tá? A gente vai vendo que a figura do autor, ela vai sendo democratizada até chegar ao tempo de hoje, que nós temos a rede social, que não é super democrática, porque nem todo mundo tem o mesmo acesso à rede, né? Então, alguns têm uma rede que funciona melhor, outros nem tanto. Alguns podem produzir só texto, tem outros que podem produzir vídeos com qualidade, alguns não, né? Então, nós vamos vendo que, mesmo assim, embora a figura do autor tenha se democratizado, a democracia plena ainda tem uma distância para a gente conseguir. De qualquer forma, hoje, né, para ser autor, você não precisa mais do aval de ninguém dizendo assim, essa pessoa pode escrever um texto literário. Hoje você pode produzir o seu texto literário e publicá-lo. Se não num texto escrito, num livro escrito, você pode publicar na sua rede social. Só um minutinho aqui que eu vou olhar aqui o chat para responder. É podcast.
Eu não lembro, Leandro, de que obra literária é essa que você está falando que eu coloquei. Que nele coloca uma frase assim: quais são seus bens, negro? Eu não lembro disso, Leandro. Não sei se está dentro do texto, está dentro daquele texto teórico que eu passei para vocês. Eu não lembro disso. Ele colocou aqui, ó, na obra literária de Davi alguma coisa que você colocou para fazer atividade 6. Que nela ele coloca uma frase assim: quais são seus bens, negro? Tá, tô lembrando agora. É isso mesmo, né? Então aí a gente começa isso, tá falando do estereótipo preconceituoso. Quando a gente vê aquele texto que eu coloquei para vocês, até que o Leandro está se referindo aí, ele é um texto que vai falar da literatura brasileira desde o século XIX, né? Então passa pelo romantismo, passa pelo realismo, né? E aí a gente vai vendo que sempre o negro foi representado nessa lógica, né, de que o autor não pode ser o negro, porque o negro é marginalizado na sociedade. O negro não tem escolaridade, né? A gente pensa em Brasil, né, gente? Se a gente está falando de século XVIII, né, as pessoas negras são escravizadas até o fim do século XVIII no Brasil, né? São muitos séculos. Então está sempre marginalizado. Então quem vai representá-lo, mesmo com a maior das boas intenções do mundo, né, sempre faz essa representação de maneira preconceituosa. Por que preconceituosa? Porque existe um conceito prévio sobre o que é aquela pessoa. Por isso que é importante hoje a gente falar essa coisa do lugar de fala, né? Mesmo que o lugar de fala, às vezes até tem uma coisa exagerada, que parece que ninguém mais pode falar nada, né? Mas ele é importante ser marcado, porque todas as culturas têm que ter a sua voz, né? As pessoas têm que ser sujeitos da sua cultura, e não simplesmente objetos. Então, assim, eu selecionei alguns, no texto tá mais completo, né? Aquele texto que eu coloquei para vocês, mas tem, por exemplo, o estereótipo, lá quando a gente está falando de barroco, lá que é o século XVII no Brasil, aí o preconceito é muito forte. A pessoa negra é considerada até menos que humano, né? Animalizada. Depois começa a ter um olhar mais suave sobre o negro, principalmente quando começam os movimentos abolicionistas. E movimento abolicionista já é um preconceituoso, na verdade, porque muitos movimentos abolicionistas, eles são de origem branca e não de origem negra, porque são brancos que têm intenção de terminar com a escravidão, porque eles querem outras relações de trabalho. Não é porque eles estão achando que o negro tem direitos, né? É porque eles querem outras relações de trabalho mais modernas. Né? E não vou entrar nisso, que daí já é um estudo de história, a gente não tem muito tempo aqui que o Google não deixa, né? Mas o que é sempre silenciado e que só há pouco tempo a gente fala? Dos movimentos quilombolas. Esses movimentos são movimentos feitos pelas pessoas negras, né? Pelos afrodescendentes, pelos africanos que vieram morar no Brasil, pelos brasileiros descendentes de africanos. Esses movimentos não tem na literatura. Podem ver que é muito pouco. Só bem recentemente é que se fala de Zumbi dos Palmares, por exemplo, como um herói. Né? Até pouco tempo, Zumbi dos Palmares era considerado um inimigo da República, né? Ou um inimigo do Brasil, porque ele fez um movimento separatista, né, de liberdade, que foi feito pelas próprias pessoas negras, mas enfrentou quem? Enfrentou os donos do poder, né? Então, quer dizer, até lá, começo do século XX no Brasil, o olhar sempre é o olhar do branco sobre o negro, né? Então, a gente tem, por exemplo, o negro sexualizado, né? Então, não só como objeto sexual, como muitas representações, o que não deixa de ser verdade, das mulheres abusadas. Embora exista uma
e vários outros abusos, viu, gente? Mas embora exista um tom de denúncia disso, mas sempre é uma representação negativa. Algumas pessoas já leram... esqueci o nome da obra aqui. Aloysio Azevedo, Cortiço, lembrei. Algumas pessoas já leram o Cortiço aí entre vocês. Vou deixar aqui uma dica, porque é assunto para nós do próximo ano, né? Cortiço é um romance que é do movimento naturalista no Brasil. Eu gosto de, sempre que a gente estuda o Cortiço, eu gosto de fazer uma comparação entre 3 personagens femininas do Cortiço, que são a Bertoleza, a Rita Baiana e a Pombinha. A Bertoleza é negra retinta. A Rita Baiana é mestiça. E a Pombinha é branca. O que acontece com a Bertoleza? Vou dar um spoiler. Morre. O que acontece com a Rita Baiana? Ela é só a amante dos outros. Ela é sensualizada, como sempre. Eu não gosto de usar esse termo, mas só para vocês terem a referência. A mulata. A mulata sempre é sensualizada. E o que acontece com a Pombinha? A Pombinha é prostituta, mas ela vira dona do prostíbulo. Então, a branca ela consegue fazer um negócio a partir da pobreza dela. Eu tô vendo aqui o chat um pouquinho, tá, gente? A Cíntia tá falando que ficou com remorso quando viu a frase do texto. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Pois é. É tão bonita que nem parece negra, né? É terrível isso, né? Juan, ela leu, né? É isso, né? Então, assim, a gente... O Aloysio Azevedo é um homem branco, da elite branca, e ele, embora ele esteja, por um lado, fazendo uma denúncia, né, da pobreza no Brasil, mas ele faz isso dessa maneira. Ele determina o destino dos seus personagens de acordo com a cor da pele, na verdade, né? Uma outra representação é que o negro é preguiçoso, é mau, é criminoso. Isso está aí em muitas representações. A outra, que é uma representação que começa a existir muito no século XIX, com o romantismo, que também não é uma representação tão boa, é ou a do negro sofredor, aquele que está na senzala e ele precisa ser libertado, né? Prestem bem atenção, ele precisa ser libertado porque ele sofre, é uma vergonha para o Brasil fazer essas pessoas sofrerem, não deixa de ser uma vergonha, não deixa de ser criminoso o que se fez, mas é assim, nós precisamos libertar, olha como o negro sofre, e nunca se fala de como o negro resistiu, né? Sempre se fala de como ele sofreu. Então esse que é o problema, o problema não é só denunciar o sofrimento. O problema é calar a resistência, né, que sempre foi calada. A outra coisa, né, o negro ingênuo ou dócil, aquele que aceitou a escravidão porque ele precisava disso, como se a escravidão fosse a única possibilidade daquelas pessoas que, na verdade, foram sequestradas na África terem algum tipo de elevação moral, espiritual, porque daí passa pela imposição da religião, no caso do Brasil, até o início do século XX, a imposição da religião católica, né? Sim, Isabelle, isso é coisa de preto como coisa ruim, mal feita e suja, verdade, né? Muitas vezes nós ouvimos isso. Vejam que é muito recente a gente olhar para esse tipo de frase e ver o quanto que ela é grave, o quanto que ela é ofensiva, né? Bom, aí o que acontece com o movimento negro e tudo mais, né? E isso é no mundo, não é só no Brasil. A gente vê que o negro passando a ser sujeito, a ser autor, com a democratização da figura, né, a relativa democratização da figura do autor, né, o negro começa a ser sujeito. Então, ele começa a falar das suas questões. Muda-se o olhar sobre a estética
africana ou de origem africana. Muda-se a valorização, né, da cultura africana. Então, com isso, vai começando a haver uma modificação, né? É claro que é todo um contexto, né? Se a gente for falar do Brasil, tem também, que é uma coisa mais ou menos recente, a criminalização do racismo. Então, hoje, por exemplo, se alguém fala essa frase que a Isabelle colocou aqui, essa pessoa pode ser até presa em flagrante se ela falar isso abertamente no público, né? Mas ela pode e deve sofrer um processo por usar uma frase dessa, mas isso é muito recente, né? Então, a criminalização do racismo fez com que as pessoas passassem a pensar um pouco mais nessas questões, né? É claro que a gente está muito longe de combater, né, do racismo não existir na sociedade, né? A gente está muito longe de não haver preconceito, porque se a gente for pensar, são séculos de construção de um discurso que coloca a pessoa negra num determinado lugar. E são poucas décadas que nós temos da desconstrução desse discurso, de ascensão de um novo discurso. Então, é claro que a gente está muito longe, né, de conseguir reverter isso e de que o negro na sociedade seja tão valorizado quanto o branco, né? Então, está muito longe disso, né? O que é importante para todas as pessoas brancas, e estou falando desse lugar, né, é que a gente consiga reconhecer o racismo que existe em nós. Teve uma discussão num dos grupos, que eu nem lembro mais, não sei se foi no de redes, um tempo atrás, né, que alguém ficou ofendido de ser chamado de racista. Mas, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Eu que estou num processo de desconstrução já há pelo menos 1,5 décadas. Não é fácil, eu estou falando com as pessoas brancas agora aqui. Não é fácil, a gente tem que reconhecer quantas e quantas vezes nós... Não é que a gente tá... mas eu não xingo nenhum negro, eu não uso uma frase como essa, né? Mas muitas vezes nós naturalizamos um olhar. Para nós, é natural, por exemplo, numa revista de moda, apesar de que isso está mudando hoje, mas numa revista de moda não tem nenhuma modelo negra, né? Nenhuma. E quando tem uma. E ainda ela é apresentada como exótica. Então, se você não percebe isso, sim, o seu olhar é racista, o seu olhar é preconceituoso. É culpa sua? Não. Como eu falei, são séculos de construção. Mas a gente tem que começar a desconstruir isso. Né? A gente tem que começar a falar dessas coisas. Né? Então, é importante, né, que a gente sempre olhe para a gente também. Não adianta nada ficar apontando para os outros, falando fulano é racista, não sei quem é racista, o tal é racista, e não olhar para a gente. A gente sempre tem que se olhar primeiro nessas questões. Cíntia, essa é outra expressão muito racista, né? Amanhã é dia de preto, né? Quer dizer, porque preto trabalha e branco não, né? Sim, Juan, inclusive, tem gente casada com pessoa negra e, na verdade, é racista. Mas quando é racista, é isso que eu tô falando, né? Porque não adianta a pessoa falar, mas eu sou casado, eu namoro um negro, uma negra. Não adianta isso, é o que eu falei. Se a gente continuar com o nosso olhar naturalizado, se a gente não prestar atenção de que a cultura negra foi silenciada por muitos séculos, não adianta nada. Então, a gente tem que começar a pensar na diversidade. Não é só colocar telinha preta no Instagram, né? A gente tem que... Não adianta isso. Tudo bem, é legal fazer, tal, pode fazer. Mas não adianta isso, né? A gente tem que olhar para os privilégios. O branco tem que olhar para os seus privilégios, né? E tem que pensar, né, nesse processo de construção, né, que foi do olhar sobre a pessoa negra.
Deixa eu ver aqui. Cíntia, é isso, né? A sua mãe faz com a minha mãe, então, gente, vocês iam se arrepiar. Minha avó, que já morreu, nossa, se eu dependesse da minha avó, eu ia aprender a ser uma racista completa. É isso, gente. Bom, gente, agora eu preciso falar para vocês do risco que existe em a gente criar um termo chamado literatura negra. Por um lado, ele é importante, né? É importante existir a literatura negra, porque é uma literatura de resistência a esse discurso que se repete até hoje, mas existe um risco, e esse risco é de, mais uma vez, marginalizar. Né? Porque, assim, né, a gente não superou ainda o racismo na sociedade. Ele é estrutural, ele está na estrutura da nossa sociedade. Então, existe uma questão da gente tomar o cuidado para que, assim, porque o que acaba acontecendo? Qual que é o risco? É de que, mais uma vez, o autor negro ele seja obrigado a falar de africanidade, seja obrigado a falar de racismo, ele seja obrigado a falar de qualquer coisa da cultura negra, né, especificamente, e ele não consegue, né, por causa disso, né, desenvolver a sua literatura de forma livre. Né? Então, o problema de existir literatura negra é fazer com que todo autor que seja negro ele tenha que falar de determinados assuntos, de determinados temas. Então, isso a gente também tem que tomar cuidado. Né? A mesma coisa de pegar assim, olha um autor negro que está falando de temas aleatórios que não seja necessariamente... Por exemplo, um autor negro que vai fazer a biografia de um escritor branco. Aí já todo mundo olha e fala assim, como? Mas ele é negro e vai fazer a biografia de um escritor branco, como é que pode isso? Também não pode ter. Isso é preconceito também, né? Isso, de certa forma, é um racismo. Então, não pode existir essa obrigatoriedade também de que todo escritor negro tenha que falar de africanidade, tenha que falar de afrodescendência, que tenha que falar do sofrimento dos negros, que tenha que falar do preconceito, né? A literatura sempre é livre, embora seja importante, né, a gente pensar em autores que têm essa representatividade da literatura negra. Isso. Cíntia, você está falando da questão de humor negro, né? E a palavra negro, assim, embora muita gente está procurando desconstruir determinadas palavras ou fazer a gente refletir sobre determinadas palavras, mas a gente precisa tomar algum cuidado, não vai dar tempo de a gente falar disso mais hoje, a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a origem não é a questão da negritude, né? A origem pode ser outra. Então, humor negro, né? Quando a gente fala de humor negro, a gente está falando de uma... que pode ter, a gente está colocando a palavra negro como algo que seja desvalorizado, perigoso, etc. Só que isso não tem necessariamente a ver com a questão da raça negra, entre 1000 aspas aí, porque a gente sabe que não existe raça, né? Mas vou colocar entre 1000 aspas, mas só para a gente... Estou falando aqui didaticamente. Né? Porém, é importante a gente lembrar que muitas vezes a palavra negro, não só em português, mas em outras línguas, tem uma conotação negativa. Só que isso foi transferido para a cor da pele das pessoas, que não necessariamente é negra, né? Tem várias cores aí quando a gente fala de negro. Negro, na verdade, tem muito mais a ver com ascendência, né, africana e outras questões, que é mais cultural.
pessoal, vamos entrar aqui então na literatura, aproveitando essa questão, né, do possível preconceito que possa existir em relação ao autor negro, vamos falar da literatura da periferia. A literatura da periferia tem a ver com a literatura negra, porque não só no Brasil, mas em muitos países, né, aliás, eu acho que na maioria do mundo, as pessoas negras são a maioria, está na maioria das pessoas economicamente marginalizadas na sociedade. Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso, né? Então, é outra coisa que tem que ser dita, tem que ser falada, né? Então, muitas vezes, a literatura da periferia, o que é a literatura da periferia? É das pessoas marginalizadas socialmente, em especial economicamente, que moram nas comunidades, que moram na periferia, ou seja, na parte que não é central, fora das cidades, né? No Brasil, muitas vezes não tem essa configuração. Em São Paulo tem mais ou menos, né? Então, a gente tem lugares centrais na cidade e tem as favelas cercando a cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, não é bem assim, né? Você tem, é mais verticalizado, assim, ó. Quem tá no morro é a favela, é a comunidade, né? E perto ali da praia, perto ali do mar, em geral, é o que a gente chama de centro, né? Então, são as pessoas, é o local onde moram as pessoas economicamente mais bem colocadas na sociedade, né? Então, a literatura da periferia é isso, é a literatura que é também uma literatura de representatividade, que também está relacionada a essa questão da democratização da autoria, e com isso, e aí eu vou, acho que só o Log B que ainda não teve a minha mini aula de preconceito linguístico junto com a professora Leia. Né? Então, para o Log B, eu vou deixar aqui o gancho, mas para o Log A e para a turma de redes, né, eu vou lembrar disso. Inclusive, né, a literatura da periferia, inclusive, enfrenta aí nos vários sentidos, né, enfrenta porque resiste, enfrenta porque sofre, né, e enfrenta o preconceito linguístico. Porque na literatura da periferia, como é também uma questão de representatividade, também não se escreve necessariamente, não há obrigatoriedade de se escrever ou de se produzir poesias com a língua de referência, né, com o registro formal. É o registro popular, é o registro específico dessa representação, das pessoas que moram, em especial, nas comunidades. A literatura da periferia, às vezes, ela recebe também o nome de literatura marginal, mas eu gosto de diferenciar, porque a literatura marginal, ou que está relacionada a uma época, e quem produzia essa literatura não eram as pessoas da comunidade, né, como é hoje. Então, literatura marginal está relacionada à arte que era produzida nos anos 60 e 70, que tem a ver com algo que se chama contracultura, muito relacionado à cultura hippie dos anos 60 e 70. No Brasil, em específico, né, existiu a contracultura, que era influenciada pelo movimento hippie, mas teve também a literatura marginal, que era principalmente uma literatura política e de resistência. Também é chamado de geração do mimeógrafo. Para quem não sabe, mimeógrafo era depois vocês procuram aí no Google, tá? Tem até uns videozinhos mostrando o mimeógrafo funcionando, né? Mimeógrafo era uma máquina que se usava para fazer impressão a álcool. Colocava álcool lá dentro, usava lá uma folha que tinha uma tinta e girava uma manivela e saía as cópias de textos, tal. Eu usei muito mimeógrafo no começo da minha carreira para fazer prova para os alunos.
Por que eles chamam de geração do mimeógrafo? Porque os poetas reproduziam os seus poemas, né, nessa máquina, no mimeógrafo. Sim, era roxo. Olha, vocês conheceram o mimeógrafo? Eu perguntei para minha filha, ela nem sabia o que era isso esses dias. Tipo geração da máquina de escrever, isso. Só que o mimeógrafo era importante porque, como tinha a ver com uma resistência política e ideológica à ditadura que estava instalada no Brasil, e era muito os estudantes que eram dessa geração do mimeógrafo ou literatura marginal, eles imprimiam assim os seus poemas, os seus textos, tal, e ficavam distribuindo na frente das universidades para as pessoas, né? Claro que daí eles apanhavam, eram presos, alguns torturados, etc., né? Mas é uma literatura de resistência. Da literatura marginal, alguns autores da literatura marginal dão origem no Brasil, né, à literatura LGBT. Eu coloquei 2 para vocês lá na coletânea, em especial Caio Fernando Abreu, né, que era da literatura marginal e depois, mais para frente, se tornou um representante da literatura gay. Então, ele começa fazendo resistência ideológica. Ana Cristina César talvez, da coletânea de vocês, a que mais representa a literatura marginal. Ou seja, bem específica, algo bem específico dos anos 60 e 70 no Brasil. Mas algumas pessoas chamam a literatura da periferia também de literatura marginal. Eu prefiro usar literatura da periferia. Eu não gosto de literatura periférica, porque periférica dá o mesmo problema da literatura negra, né? Que a gente falou. Parece que é algo que está à margem, parece que é algo que não faz parte da literatura de verdade, né? Quando a gente chama de literatura periférica, parece que é uma literatura que está na periferia da literatura. Então, eu prefiro chamar de literatura da periferia, ou seja, produzida pelas pessoas que moram na periferia das cidades, né? Então, é uma literatura muito urbana, é uma literatura de representação e ela é muito nova, muito moderna. Ela tem uma força que foi se ganhando com a força... Olha, o Google não nos derrubou ainda, hein? Ela foi ganhando força com os movimentos mais organizados das favelas, né? Então, com a organização dos moradores da favela, inclusive, aí tem organizações mesmo, né? Que pensam nas questões dos moradores, como, por exemplo, a CUFA, né? Então, não sei se vai cair. Pessoal, se cair, eu mando para vocês outro link para a gente finalizar, tá? Mas eu já estou terminando também. Então, a literatura da periferia, ela tem essa característica de representar a linguagem, a visão de mundo, as questões, enfim, a representação das pessoas que são das periferias urbanas. O slam, vocês devem ter visto, ele se aliou à literatura da periferia, mas ele não é originário da literatura da periferia. No Brasil, ele ganhou essa característica, né? Então, por quê? Porque ele foi sendo praticado principalmente nas escolas públicas, né? E aí foi ficando cada vez mais representativo da literatura da periferia. Mas como o slam é um movimento mundial, em outros países isso não necessariamente é verdade, né? Os duelos, né, são batalhas de poesia, que é o slam, pode ser qualquer tipo de poesia. No Brasil e um pouco nos Estados Unidos, ele foi adquirindo características do rap, né, que foi configurando o slam no Brasil. Então, o slam não é necessariamente literatura da periferia, pode ser qualquer tipo de poesia,
mas ele no Brasil, ele foi, e também nos Estados Unidos, foi adquirindo essas características. Então, acho que eu tô dando sorte, pessoal. Na sexta-feira, eu passei uns 5 minutos, o Google não me derrubou. Hoje eu já passei 2 minutos e o Google ainda não me derrubou. Acho que o Google gosta de mim. Amanda, você fala Casa Poética é a Casa das Rosas? Tem um slam na Casa das Rosas, lá na... como é que chama? Na Avenida Paulista. A gente tem a literatura da periferia, por incrível que pareça, embora a periferia do Rio de Janeiro seja mais organizada do que a periferia de São Paulo, por incrível que pareça, né? Mas aqui não é também desorganizado. E a literatura da periferia, ela nasce em São Paulo. Então ela é bem, até por essa característica de ser muito urbana e tudo mais, ela nasce aqui. E lá no Rio, a gente conhece muitos slams do Rio de Janeiro. Quando a gente faz pesquisa no Google, aparece muito Rio de Janeiro e pouco São Paulo. Mas aqui o slam e a literatura de periferia é muito mais forte. Pessoal, alguém tem perguntas, questionamentos, comentários sobre literatura negra e literatura da periferia? Tô colocando aqui de novo o link para lista de presença para quem ainda não assinou. Professora? Fala, Bill. Oi. Pode falar. A literatura negra, ela demorou muito para ser aceita pela sociedade? Eu acho que ela não é muito bem aceita pela sociedade até hoje. Eu acho que bem recentemente nós tivemos uma... Alguém entrando aí no final. Nós tivemos uma Flip. Flip é uma feira literária. Eu nem sei se está sendo realizada mais, porque com esse contexto de pandemia, a cultura brasileira é muito empobrecida, né, ultimamente. Então nem sei se está sendo realizada, mas a Flip, que é a Feira Literária de Paraty, ela adquiriu no Brasil uma importância muito grande na divulgação da literatura contemporânea, atual. E teve pelo menos 2 edições da Flip que foram dedicadas à literatura negra. E alguns autores, como por exemplo Lázaro Ramos, né? Como as pessoas que estudaram, que publicaram a biografia do Lima Barreto, como a Conceição Evaristo, que tem uma atuação muito forte na divulgação da literatura negra, como eles foram contemplados ali na Flip, em especial, lógico, fizeram outros movimentos pelo Brasil, mas a Flip ela adquiriu uma importância muito grande na visão, na publicação de literatura no Brasil. Então, acabou que, recentemente, eu vou falar aí de últimos 5 anos, né? Teve uma maior publicação de literatura negra e uma visão mais democrática da literatura negra. Mas ela vem sendo publicada já há bastante tempo, mas com poucas publicações, a publicação não é tão fácil. Vamos lembrar, aí o Log B não estava, né? Mas o que eu falei lá na aula da professora Leia, vamos lembrar aí da questão da Carolina Maria de Jesus, né? Que foi publicada, ficou bem famosa lá nos anos 50, mas tinha um homem, um jornalista, homem branco, que se apoderou do texto dela, fez o que quis, ele que publicou e tudo mais, e sempre colocando essa visão de exotismo no texto da Carolina Maria de Jesus, né? Então, o risco de se falar em literatura da periferia
é o mesmo risco que tem da gente falar de literatura negra. É a literatura da periferia ser divulgada como algo exótico, como algo só de denúncia, onde não se fala da qualidade literária, né? Só se fala da questão da representação da cultura, que é importante, mas a gente também tem que valorizar isso, esses textos, pela questão estética, não simplesmente pela questão sociocultural. Letícia, eu ainda não sei quando que vai ser, porque a Leia ficou de marcar comigo. Aí vai um pouco da organização dela com vocês. Ela chegou a me dizer que talvez seja no próximo bimestre. Não tem, assim, do meu ponto de vista, não tem problema de ser no próximo bimestre, porque eu, inclusive, agora, eu fiquei pensando nos textos que eu pensaria para vocês. No segundo bimestre, a gente vai ver narrativa, né? Narrativa é minha praia, eu adoro, tá, gente? E aí eu tava pensando nos textos que eu vou sugerir para vocês lerem, não que vocês tenham que ler todos, para vocês escolherem. E aí eu pensei em sugerir para vocês Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E aí o log B, que parece que está na desvantagem agora, pode sair na vantagem, porque, sendo uma das opções, eu vou falar do livro quando ele estiver em pauta na nossa disciplina também. Preciso salvar vocês. Sabrina, agora eu salvo? Até agora há pouco eu estava sendo malvada. Entendi. Mas tá bom, a malvada salva, professora, tá? quando se trata da aula da Leia, qualquer professor serve para salvar a gente. Qualquer! Puxa, agora você acabou comigo, Sabrina. É que a senhora, professora, a gente tem um amor maior, né, pela senhora, porque a senhora é uma pessoa boa, de bom coração, não que os outros não sejam. Só que a senhora tá num patamar mais elevado, né? A senhora tem que entender. Tá bom, vou entender isso. Vou levar pro bem, tá bom? Pessoal, eu vou deixar para a aula de hoje, porque assim, eu tenho que completar aí a quantidade de nota de vocês e tenho que contabilizar a sua frequência. Então, para a aula de hoje, no Moodle, então, para o dia 5/7, não vai ter texto a mais, videoaula, nada disso para estudar. Para o dia 5/7, vai ter só uma atividadezinha bem pontual para a gente fechar essa questão da literatura negra e da literatura de periferia. Como vocês já fizeram outras 2 atividades sobre isso, né, que são a atividade 6 e a atividade 7, essa eu estou pensando assim em fazer algo só bem de opinião de vocês, tá bom? Mas eu ainda vou colocar, não tá lá hoje, que não deu tempo de eu colocar hoje no Moodle, tá? Então eu vou preparar aí, provavelmente amanhã já vai estar lá, mas eu aviso para vocês no WhatsApp, tá bom? E aí, para a semana que vem, aí já é outro assunto. Aí é a representatividade de gênero, né? Que é outra questão da literatura contemporânea, tá bom? 2 lados da força. Eu espero que eu esteja do lado dos Jedi, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Quem não tiver mais dúvidas e perguntas está dispensado. Obrigada pela presença. Gostaria muito de ter dado essa aula para vocês ao vivo, pessoalmente, com a gente discutindo bastante, mas chegaremos lá. Continuem se cuidando muito, tá bom? Para a gente poder se encontrar em breve. Beijos para vocês. Boa semana. Qualquer dúvida sobre o trabalho, envie. Tchau, Maria. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Semana. beijos. Professora, a gente continua no mesmo link? A gente marcou reunião para hoje, Maria? Professora, hoje tinha, não? Ai, meu Deus do céu.
Tem alguma Pro, coisa... se eu não me engano, a nossa reunião era pra ser dia 30, só que aí não ocorreu. Olha a louca. Não sei como é que vocês me aguentam, gente. Não, na verdade, naquele dia, eu até lembrei. Eu falei assim, se ninguém me lembrar, deixa, porque tá todo mundo que nem louco, né? Se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar ou para me informar, a gente mantém. Se não, a gente vai marcar a nossa próxima. Assim, se tem coisa que vocês precisam de ajuda, tem coisa para entregar ainda de PJI que eu não sei? Professora, por enquanto, não. Por enquanto não. Para entregar. Formalmente, não. É só mais coisa para preparar e fazer correções do próprio projeto de pesquisa. Mas aí, pelo menos, eu e meu grupo estamos esperando a devolutiva da professora Rania. Ela ainda não deu? Ainda não deu. Ela tá fazendo, acho que, 3 grupos por semana. O nosso é sem ser nessa, na próxima. Tá. Alguém já recebeu a devolutiva dela, do pessoal que tá aqui? Não? Então, pessoal, eu vou marcar com vocês. Ó que dia que eu vou marcar. E agora eu vou marcar na minha agenda, tá bom? E aí eu vou falar com vocês de volta. A não ser que tenha alguma coisa mais urgente, eu vou marcar com vocês no dia 19, que é, na verdade, a nossa... Ou a gente pode até marcar, se vocês preferirem, vou deixar para vocês decidirem, a gente decide isso pelo WhatsApp, tá bom? Eu marquei com um dos grupos, que acho que é com vocês mesmo, Maria, Michael e tal, o PJI 9. Eu tô marcando com vocês de quarta, não foi? Não foi com vocês que eu fiz na quarta? Isso. Sim, professora. Então, quarta-feira, 5 horas. Talvez seja uma opção para vocês que seja mais tranquila. Não sei se para todo mundo. Eu vou passar isso para todos os grupos de PJI para a gente decidir. Ou dia 19, ou dia 21, para a gente fazer o fechamento do bimestre. Para a gente já pensar, para depois das férias, como vai organizar o trabalho, tá bom? Porque se agora só precisa saber da devolutiva... E agora vocês têm que organizar a sua pesquisa, na verdade, né? Pegar como que vocês vão encontrar as informações. Então, acho que agora a gente pode fazer esse fechamento no dia 19 ou no dia 21 para já organizar para o próximo bimestre. O que vocês acham? Concordam? Ou preferem na semana anterior? Pode ser, professora. Se for melhor, acho que dia 19, a semana do dia 19 tá boa. Pode ser, gente? Então? Pode ser, professora, mas Pode sim. dia Pode falar, 19 tem um médico. Justo nesse dia? Pois é. No 19 e no 21? No 21 não, só no No 21 19. não? Tá bom, então vamos deixar pro dia 21 com o grupo PJI 9 no dia 21 e com os outros 2 grupos eu vejo se eu consigo encaixar também nesse dia ou a gente faz na segunda-feira. Aí eu faço uma parte na segunda, outra parte na quarta. Mas com vocês eu deixo pré-agendado no dia 21, pode ser? Pode ser, Pode sim, professora. Ai, gente, eu tô gravando essa parte.